Olá, hoje é quinta-feira, 15 de abril. O Senado Notícias está no ar. A contribuição e a crise financeira das santas casas e hospitais filantrópicos nesse momento de enfrentamento da Covid-19 foi o tema da audiência pública hoje, na comissão do Senado, que acompanha as ações de combate à pandemia. Antes mesmo que essa crise sanitária se instalasse, as santas casas já sofriam com um déficit histórico no repasse de recursos públicos para viabilizar os custos operacionais. Com a crise, em vez de ampliar o atendimento, houve até mesmo redução de serviços. E fecharam inúmeros leitos do SUS que poderiam estar atendendo historicamente. Vem sendo remunerada pelo Sistema de Saúde com um déficit de 60%, reconhecido publicamente pelo Ministério da Saúde. O socorro acabou vindo de particulares, da sociedade. Essas doações de nossas instituições também nos levou a estar aqui agora, continuando de portas abertas com nossos médicos, com nossos profissionais de saúde, com nossos provedores, com nossos diretores da área administrativa, trabalhando incansavelmente para atendimento aos pacientes. O Ministério da Saúde reconhece o poderio da rede das santas casas e hospitais filantrópicos. São 2.940 entidades. Em muitos lugares, é o único hospital do município ou região. Houve iniciativas do Ministério para atendê-los em meio à crise. As santas casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 41,98% das internações de média e alta complexidade, além de executarem o maior quantitativo de cirurgias de alta complexidade. Houve também custeio dos HPPs no valor de 86 milhões para tentar desafogar os hospitais de modo que eles pudessem atender os pacientes de Covid. Além disso, houve a liberação dos 2 bilhões de reais em maio do ano passado, em virtude da lei que foi aprovada no Senado, no Congresso Nacional. Foram contempladas 1.651 entidades filantrópicas entre Santa Casas e hospitais. E vamos conferir agora o que pode ser votado hoje na sessão deliberativa do Senado, marcada para as 16h. Os senadores podem votar o projeto que susta a validade de 4 decretos presidenciais que ampliam o acesso a armas. Também pode ser votado o projeto que torna obrigatório o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante o estado de calamidade pública. Outro que regulariza ocupações fundiárias em terras da União. Um projeto que inclui os doadores de sangue e medula óssea na lista de pessoas com direito a atendimento preferencial, o que cria o regime especial de atualização patrimonial. Está na pauta também o projeto que permite prorrogar medidas de estímulo ao crédito e à manutenção do emprego e da renda. E vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto que prorroga as medidas de manutenção do emprego e da renda e de estímulo ao crédito criadas no ano passado por causa da pandemia do coronavírus e que pode ser votado hoje. Como a pandemia de coronavírus não só se manteve, mas até se agravou em 2021, os senadores vão votar um projeto que retoma medidas criadas no ano passado para reduzir prejuízos de empresas e trabalhadores, agora com validade de até 31 de dezembro deste ano. Nós permitiremos que o Palácio do Planalto possa definir com clareza quanto nós teremos do orçamento para ser investido. As regras, ao que tudo indica, serão repetidas ou aperfeiçoadas. Ano passado nós fomos bem-sucedidos. A previsão era de que a economia decaísse entre 8% e 10%. Teve uma queda importante, um pouco abaixo de 5%, mas muito menos do que o esperado. 3 ações que o projeto prorroga fazem parte da Lei 14.020, que, para evitar demissões, prevê acordo entre patrão e empregado para reduzir jornada de trabalho e salário em 25%, 50% ou 70%,
com prazo máximo de 240 dias. Essa mesma lei prevê também a possibilidade de acordo para suspender temporariamente o contrato de trabalho por causa da crise econômica causada pela pandemia. E prevê que os trabalhadores que entrarem em um desses dois acordos terão direito a receber benefício emergencial de preservação de emprego e renda com recursos da União. O valor é calculado com base nos 3 últimos meses de salário e corresponde a um percentual do seguro-desemprego, podendo ir de R$ 261 até R$ 1.813. A possibilidade de redução de jornada e salário em até 70% sofreu críticas de sindicalistas, que argumentam que o trabalhador não tem força para negociar isoladamente. Mas esse economista vê pontos favoráveis para as relações de trabalho, principalmente durante a crise da pandemia. Na medida em que eu tenho uma legislação que torna a relação de trabalho formal muito amarrada, a chance de eu variar essa alocação de trabalho, ela fica menor por conta de todos esses mecanismos de proteção àquele trabalhador individual. O que acontece na prática é que eu acabo tendo um custo muito maior de produção, porque eu sou obrigado, nos períodos de recessão, a manter aquele empregado. E nos períodos de expansão, eu não tenho tanta flexibilidade para contratar mais gente, porque se eu contratar, depois para demitir é difícil. O que essa medida vem fazer é exatamente durante a pandemia, o escopo dela é muito limitado, ela vai flexibilizar algumas regras, inclusive protegendo o próprio empregado por meio de programas do governo. Então, não é exatamente uma flexibilização geral do mercado de trabalho, é uma flexibilização particular. A outra ação que o projeto estende é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o PEAC, previsto na Lei 14.042. Esse programa libera crédito para micro, pequenas e médias empresas de 2 formas: via Fundo Garantidor para Investimentos, do BNDES, ou por cessão fiduciária através das maquininhas de cartão de débito e crédito, quando poderão pegar até R$ 50 mil emprestados. O PEAC das maquininhas pode ser um grande futuro para permitir que o crédito chegue ao microempresário, ao empreendedor individual, que compõe a categoria mais desfavorecida em matéria de assistência creditícia. O projeto recebeu várias emendas que têm o objetivo de aperfeiçoar o que foi experimentado no ano passado. O senador Isalci Lucas é autor de uma dessas emendas. Ele pretende estender de 36 para 48 meses o prazo de pagamento para os empresários que fizeram empréstimo pelas maquininhas. Só quem é empresário, quem conhece realmente, principalmente as pequenas e médias empresas, sabem das dificuldades da retomada, né, da rentabilidade, do equilíbrio financeiro. É importante, né, principalmente a manutenção de emprego. Já tem muita gente com dificuldade. O auxílio emergencial aprovado não é suficiente, R$ 250 é muito pouco, mas se a gente tiver mais desemprego, a coisa complica mais ainda. Em sessão virtual, o plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, o texto base do projeto que autoriza a atuação de jornalistas como microempreendedores individuais. A proposta deve retornar à pauta após acordo sobre as mudanças que os senadores querem fazer no texto. A proposta tem o objetivo de formalizar profissionais da imprensa que ganham até R$ 81 mil por ano. Pelo projeto, esses jornalistas poderão optar pelo Simples Nacional, sistema em que o pagamento de tributos e contribuições é unificado e feito mensalmente com valores fixos. Para o relator da proposta, o senador e jornalista Carlos Viana, a medida permite a redução da carga tributária para os profissionais. A grande maioria tem uma condição salarial bem menor do que os mais famosos, do que aqueles que têm grande relevância também no jornalismo, mas, em sua maioria, os profissionais de imprensa, eles trabalham muito e ganham dentro daquele que o piso estabelecido pela categoria é dado em todo o país. Eu também sou jornalista e sei o que isso significa para a vida do jornalista. Nós temos os grandes jornalistas que ganham muito bem, mas nós temos aqueles
que estão padecendo muito agora nesse período de pandemia. Apesar de serem favoráveis à proposta, senadores alertaram para o risco de a atividade ser precarizada. Isso tudo começou, evidentemente, com uma decisão do STF que não exige mais o diploma ou qualquer tipo de certificado para a atividade jornalística. Isso faz com que a atividade praticamente passe a ser um ato declaratório hoje em dia. Tem muitas coisas boas nisso, mas tem muitas coisas ruins também, como os próprios jornalistas diplomados sabem perfeitamente. Uma delas é a precarização. Espero que essas leis continuem assegurando o processo do moderno, da internet, do home office, etc, etc. No entanto, esta preocupação, que não vá no caminho da precarização ou na perda de direitos históricos. Por exemplo, direito ao FGTS, direito à aposentadoria, etc. O texto base do projeto foi aprovado pelos senadores, mas ainda há 3 destaques de emendas para serem votadas separadamente. Elas adicionam à proposta outras categorias, como os publicitários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propôs que esses trechos sejam analisados depois de um acordo entre os líderes. Nós retiramos o item de pauta, remanescem os destaques, que depois da negociação feita com o relator, podem ser mantidos para votação oportuna ou, se retirados, já vai para a Câmara dos Deputados com a aprovação do texto base do senador Carlos Viana. Com todos os integrantes da CPI da Covid já indicados pelos líderes partidários, o presidente do Senado disse que agora vai determinar a data de instalação do colegiado. Ele disse também que na próxima segunda-feira e na terça haverá sessões do Congresso para votar programas de manutenção do emprego e de auxílio a pequenas e microempresas. Feito a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, com todas as providências que nós tomamos ontem, em cumprimento à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, nós então temos agora esse passo, que é da indicação por parte de todos os partidos e blocos partidários, dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, e agora a presidência vai determinar a data da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma instalação presencial, em razão da eleição do presidente, que é preciso ser presencial, e logo na sequência a definição de um relator. A partir daí, o acordo de procedimentos internos da CPI, obviamente observando o regimento, mas o acordo de procedimentos, especialmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, de muita exceção no funcionamento da casa, haverá de nortear o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o presidente da CPI, junto com o relator, os demais membros, definirão, dentro da regra do funcionamento presencial, quais os atos podem ser praticados pela CPI pelo sistema remoto, pelo sistema virtual, e com isso garantir que a CPI funcione normalmente. Essa é a lógica que tem que se implementar nesse momento, e por parte da presidência nós daremos todos os instrumentos necessários para o funcionamento pleno da CPI. A sessão do Congresso Nacional ficou para a próxima segunda e também para a próxima terça-feira, que é uma véspera do feriado de 21 de abril. Nós então vamos dedicar essa pauta do Congresso Nacional para votarmos o PLN número 2, que é muito importante se votar para garantir a implantação no Brasil dos programas de manutenção do emprego e também do PRONAMP, de auxílio às pequenas e microempresas, e também apreciarmos diversos vetos presidenciais, que é a atribuição do Congresso Nacional. Então nós reservamos esses 2 dias para isso, e as lideranças, especialmente a liderança do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, estão cuidando de poder tratar do melhor ambiente possível para que haja o acordo em relação à deliberação desses vetos. Ontem, a liminar judicial que determinou a instalação da CPI da Covid foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Senadores repercutiram a decisão. Repercutiu entre os senadores a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de confirmar, por 10 votos a 1, a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, determinando a instalação da CPI da Covid pelo Senado. Não cabe, portanto, ao Senado Federal definir se vai instalar ou quando vai funcionar, mas sim como vai proceder. E, portanto, caberá ao Senado Federal decidir se por videoconferência, por modo presencial
ou por modo semipresencial. O autor do requerimento pela criação da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, elogiou a decisão do STF. A decisão pela CPI foi da minoria parlamentar da Casa. O que o Supremo fez foi apenas dizer: cumpra-se. No Twitter, Humberto Costa disse que agora os senadores estão juridicamente respaldados para investigar as causas dessa tragédia que já matou 360 mil brasileiros. Álvaro Dias ressaltou que apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou contra a decisão, por entender que não cabe referendar decisão monocrática em mandado de segurança. Jean Paul Prats parabenizou o STF e completou dizendo que a CPI da Covid pode trabalhar de forma semipresencial. Paulo Rocha disse que o STF garante o funcionamento da CPI da Covid. E Rogério Carvalho escreveu que a decisão do STF é uma derrota para Bolsonaro e uma vitória da vida e da verdade. Outra decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou ontem foi que o plenário deve julgar a decisão do ministro Fachin, que considerou a Justiça do Paraná incompetente para julgar o ex-presidente Lula. O assunto também repercutiu no Senado. Foram 9 votos a 2. Os magistrados decidiram contra o pedido dos advogados do ex-presidente Lula de que a decisão fosse julgada pela segunda turma. Apenas os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello votaram a favor. Nas redes sociais, os parlamentares comentaram o assunto. O senador Humberto Costa citou o voto de Lewandowski e falou, abre aspas, se isso não for perseguição, não sei o que é. O senador Eduardo Girão disse ter esperança de que não ocorra mais um ato do STF a favor da impunidade. Os parlamentares Álvaro Dias, Paulo Rocha, Cajuru e Stevenson também citaram julgamento em suas redes. No início de março, o ministro Edson Fachin determinou monocraticamente o envio de Curitiba para Brasília dos processos do ex-presidente dentro da Operação Lava Jato. Com isso, Lula teve anulação de 2 sentenças e pôde retomar seus direitos políticos e ser liberado para concorrer às eleições de 2022. Agora, a Procuradoria-Geral da República pede que o STF reconheça a competência da Vara de Curitiba e preserve todos os atos processuais decisórios. Já a defesa de Lula pede que se ajustem os efeitos da decisão de Fachin. Planos emergenciais para pessoas com deficiência ou com doenças raras enquanto durar a pandemia e prioridade na vacinação. É o que prevê um projeto em análise no Senado. Com a pandemia em alta e quantidade de vacinas em baixa, grupos mais vulneráveis, como das pessoas com deficiência, se mobilizam para garantir uma imunização mais rápida. Em Brasília, famílias e movimentos ligados a pessoas com síndrome de Down foram às ruas em carreata para pedir a vacinação imediata desse grupo, que está entre os prioritários no Plano Nacional de Imunização, mas na terceira fase, junto com pessoas que têm comorbidades e após os idosos. Algumas cidades já estão vacinando pessoas com síndrome de Down, mas são iniciativas isoladas. A preocupação é que pesquisas mostram que eles são mais vulneráveis ao vírus, como afirma a doutora Ana Cláudia Brandão. Ela coordenou um estudo sobre o impacto da Covid-19 em pessoas com síndrome de Down. Já é sabido que essa população é extremamente vulnerável a algumas infecções respiratórias virais e bacterianas, geralmente evoluindo com quadros mais graves quando afetadas. Nesse último ano, então, já construímos esse conhecimento e, infelizmente, várias publicações conseguiram mostrar o quanto essa população está sendo afetada na pandemia e pela doença. Não só nas questões de se infectar com o vírus, pois podem ter uma maior dificuldade em entender as medidas protetivas de distanciamento social ou uso de máscaras, mas também necessitar de mais cuidadores, o que as expõe, então, ao maior contato com pessoas, aumentando a possibilidade de exposição a alguém infectado. Mas também, quando a gente fala na evolução da Covid, uma vez que essas pessoas com Down estejam infectadas com o vírus,
elas têm uma chance muito maior de ser hospitalizada, de necessitar UTI, inclusive intubação, e maior risco de morte. E não são só pessoas com síndrome de Down. Especialistas têm apontado que pessoas com deficiência, de uma forma geral, estão mais expostos aos riscos que a pandemia traz. Ainda no início da crise sanitária, em março do ano passado, a ONU fez um apelo aos países para que incluíssem pessoas com deficiência nos protocolos de saúde relacionados ao coronavírus. No Senado, um projeto apresentado pela senadora Mara Gabrilli, também no ano passado, quer garantir não apenas prioridade na vacinação, mas medidas específicas para proteger esses grupos mais vulneráveis. O projeto estabelece, por exemplo, que não podem ser adotados critérios de idade, expectativa de vida ou impedimentos relacionados às limitações físicas ou mentais para ocupação de vagas em serviços de saúde ou para o uso de equipamentos. As pessoas com tetraplegias e paraplegias, por exemplo, elas têm geralmente características diferenciadas, como fragilidade respiratória, baixa imunidade. E o mesmo vale para quem sofre de certas doenças raras, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, a distrofia muscular espinhal. E foi pensando nessas pessoas que sugerimos esse projeto, que torna obrigatória a elaboração de planos emergenciais de proteção dos segmentos mais vulneráveis da população. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 9º, ele já traz uma prioridade às pessoas com deficiência no atendimento à saúde. Então, o PL 2288, da senadora Mara Gabrilli, vem reforçar essa preocupação para que nenhuma das pessoas pertencente aos grupos vulneráveis sejam excluídas, sejam preteridas no atendimento da saúde em qualquer espaço do nosso sistema. E quando a gente fala em proteção atualmente, não tem como a gente não falar das vacinas. É muito importante que essas medidas estejam regulamentadas nas autoridades sanitárias, pois vai trazer uma uniformidade das práticas e um outro aspecto evita, por exemplo, que pessoas com deficiência sejam preteridas na ocupação de leitos hospitalares e de UTI quando temos um índice muito alto de ocupação, né? E os médicos tenham que fazer a condenável escolha de Sofia, né? Totalmente inconcebível que vidas tenham diferentes valores em razão de uma pessoa ter alguma deficiência. O alerta veio do Ministério da Saúde. Mais de 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus não voltaram na data marcada para a segunda dose. Veja na reportagem. Sob um clima de enorme expectativa, a imunização contra a Covid-19 começou em janeiro. Primeiro pelos idosos, faixa mais vulnerável da população. Até agora, as 2 vacinas disponíveis só garantem proteção após a aplicação da segunda dose. Os estudos sugerem que a data ideal para tomar a segunda dose, no caso da Coronavac, é de 21 a 28 dias ou de 3 a 4 semanas após a primeira aplicação. Já no caso da vacina da AstraZeneca, Oxford Fiocruz, o intervalo indicado é de 12 semanas ou 84 dias. Depois de quase 3 meses, a imunização enfrenta problemas. E o principal deles é que não há vacinas em número suficiente. Mas esta semana as autoridades se depararam com outro complicador. Muita gente que veio e tomou a primeira dose da vacina não compareceu na data marcada para tomar a segunda. Isto pode trazer consequências muito sérias, não só para essas pessoas, como para toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas não retornaram para a segunda dose. Fica no ar uma pergunta ainda sem resposta. Por quê? Os infectologistas alertam: com uma única dose de vacina, a imunidade é apenas parcial. E dentro do corpo humano, esse é o cenário ideal para que o coronavírus se multiplique em novas cepas mais resistentes e mais perigosas para toda a população. Todos sabem, e isso é divulgado o tempo inteiro, que ninguém estará completamente imunizado se não tiver acesso às 2 doses da vacina e ainda assim cuidar-se durante um tempo adicional, 15 dias, para poder
estar efetivamente protegido contra o vírus. Por isso, é motivo de muita preocupação que nós tenhamos tanta gente que não tomou a segunda dose. Eu, inclusive, estou recorrendo aos órgãos judiciais para que haja uma cobrança ao Ministério da Saúde para que ele faça uma busca ativa, vá atrás dessas pessoas que se vacinaram na primeira dose e que ainda não foram vacinadas com a segunda dose. Isso é fundamental porque a imunidade dessas pessoas também contribui para a imunidade do coletivo. Logo mais às 16h, o Senado tem sessão deliberativa. Entre os itens da pauta está o projeto de lei que cria o programa de auxílio a restaurantes, bares e lanchonetes em razão da pandemia do coronavírus. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.